Sabe aquela história que todo mundo fala? Que criança é tipo uma esponja que aprende qualquer língua rapidinho, quase sem esforço? A gente vê isso o tempo todo. Mas fica a pergunta: será que essa habilidade incrível tem um prazo de validade? Olha que interessante esse ditado que a linguista Julius Hill-Simpiri destacou num estudo. Ele resume perfeitamente essa crença de que existe uma idade limite para a gente conseguir soar como um nativo. E é exatamente essa questão que a gente vai investigar hoje. Então, vamos mergulhar na ciência por trás disso para entender o que é fato e o que é mito. Será que chega um ponto em que a porta para a fluência perfeita simplesmente se tranca para sempre? Ok. Nossa primeira parada nessa investigação é a teoria de que tudo isso tem uma explicação na nossa biologia. Em 1967, um linguista chamado Eric Lenenberg deu um nome para essa ideia: a hipótese do período crítico. A teoria dele dizia basicamente que o nosso cérebro vem programado de fábrica para aprender línguas, mas só durante um tempo específico. Depois, essa capacidade meio que expira. Mas de onde ele tirou essa ideia? A analogia que o Lenenberg usou é muito boa. Ele comparou o aprendizado de uma língua com o crescimento dos dentes. Pensa bem, os dentes de leite nascem, caem e os permanentes crescem numa ordem bem previsível, né? É um programa biológico. Para ele, com a linguagem seria a mesma coisa. Um processo com data para começar e para terminar. Bom, uma teoria precisa de provas e, para testar essa hipótese, os cientistas acabaram encontrando casos extremos. O mais famoso e mais trágico de todos se tornou a grande evidência a favor do tal período crítico. A história da Jeannie é de cortar o coração. Ela foi encontrada com 13 anos depois de passar quase a vida toda trancada num quarto, sem contato com ninguém e, o mais importante, sem ouvir nenhuma palavra. Foi um tipo de experimento natural terrível que ninguém faria de propósito. E aí veio a pergunta de US$ 1 milhão. Se a teoria do período crítico estivesse certa, a capacidade da Dini de aprender a falar já teria desaparecido. Então, o que aconteceu com ela? A resposta foi ao mesmo tempo fascinante e muito triste. No começo, o progresso dela foi incrível. Ginny aprendeu um monte de palavras. Ela até conseguia juntar algumas para formar frases bem simples. Mas parou aí. Ela empacou. As regras mais complexas, a estrutura da gramática, isso ela nunca conseguiu dominar. Para muitos cientistas da época, era a prova final. A janela para a linguagem tinha mesmo se fechado. Só que a ciência raramente tem respostas tão simples assim. A história da Jeannie é muito forte, mas será que ela conta a história toda? Acontece que, com o tempo, começaram a aparecer algumas rachaduras nessa teoria tão sólida. Pois é. Começaram a surgir estudos documentando casos de adultos que aprenderam uma segunda língua do zero e que falavam perfeitamente, a um nível tão alto que era impossível diferenciar de um nativo. E não era só um caso isolado, não. Eram pesquisas mostrando que sim, isso era possível, o que bagunçava bastante a ideia de um prazo final e inflexível. Essa contradição toda forçou os cientistas a repensarem a ideia original. Isso nos leva a um conceito mais novo, mais flexível, sobre o que acontece com o nosso cérebro com o passar do tempo. E essa mudança de visão é a chave de tudo. Em vez de período crítico, que soa como uma porta que bate na cara, os cientistas começaram a usar o termo período sensível. A analogia da ladeira é perfeita. Na infância, aprender uma língua é como andar num terreno plano. Com o tempo, essa ladeira vai ficando mais íngreme. Dá para subir? Claro que dá, só que exige mais esforço. E tem mais. Um estudo gigante, feito em 2018 com quase 700 mil pessoas, confirmou isso. A pesquisa mostrou que a nossa aptidão para aprender gramática continua muito boa até o fim da adolescência, lá pelos 18 anos. Mas a chance de alcançar aquela pronúncia idêntica de um nativo, essa sim parece cair bastante depois dos 10 anos de idade. E isso nos leva de volta a um número bem específico. Lembra daquele ditado do começo, da comunidade de imigrantes? Pois então, a pesquisa encontrou exatamente a idade em que um sotaque estrangeiro começa a aparecer de forma mais consistente, 7 anos. Os dados são bem claros. As crianças que chegaram nos Estados Unidos entre 1 e 6 anos, em geral, foram avaliadas com fala perfeita, sem sotaque. Quem chegou com 7 anos já tinha um sotaque leve, e depois dos 8, o sotaque ficava mais notável. E aqui está o pulo do gato. Parece que existe sim um período sensível, mas ele é bem específico para a pronúncia, não para a capacidade de aprender a língua como um todo. Então, a idade importa, claro, mas ela não decide tudo.
E isso nos leva a um ponto super importante. Precisamos olhar para além da biologia. Fatores como motivação pessoal, o ambiente em que a pessoa está, a qualidade, a quantidade de contato com a língua, tudo isso tem um peso enorme. Uma criança imigrante na escola está mergulhada na língua o dia inteiro. Já um adulto pode não ter essa mesma imersão. A atitude e as estratégias de estudo também fazem toda a diferença. Certo. Depois de passar pela biologia, pelos estudos de caso e pelos dados, qual é, afinal, o resumo da história? A mensagem final é, na verdade, bem otimista. Não existe uma janela mágica que se fecha para sempre. O que existe é um período sensível, uma ladeira que fica mais íngreme. O sotaque pode ser a parte mais difícil da subida, mas gramática e vocabulário continuam super acessíveis. Resumindo, aprender um idioma depois de adulto é, sim, mais desafiador, mas está muito, muito longe de ser impossível. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a gente entende que a idade não é uma barreira definitiva, a verdadeira pergunta muda. A questão não é mais, será que eu consigo? E sim, o que é preciso fazer para conseguir? Quais são as chaves, seja a motivação, o método, a imersão, que podem destravar essa nossa capacidade incrível de aprender línguas, não importa a idade que a gente tenha.